Olá pessoal, começando mais uma aula. Essa aula vai ser uma resolução de exercícios ligado ali à conservação do momento não linear, com aplicação em colisões. Espero que vocês aproveitem essa aula e ajude bastante vocês aí. Primeiro exercício, então, temos um vagão de 14.000 kg se movimenta horizontalmente a 4 metros por segundo em direção a um pátio de manobra. Ao passar por um silo de alimentação, 2.000 kg de grãos cai subitamente no interior do vagão. Quanto tempo será gasto pelo vagão para percorrer uma distância de 500 metros a partir do silo de direção ao pátio? Bem, o que nós temos aqui então é um vagão. Esse vagão então está se direcionando aqui para a direita, que é o sentido, obviamente, aí do pátio, segundo o problema. A velocidade dele então de 4 metros por segundo, que é uma velocidade lenta o suficiente para ser despejada aqui de uma só vez uma carga aí de 2 toneladas de grãos. Tá? A massa então desse carro, desse vagão aí, é de 14.000 quilos. Tá? Portanto, então a gente vai utilizar aí do princípio da conservação da quantidade de movimento linear para determinar então qual que vai ser esse tempo de movimento aí até ele chegar ao pátio. Bem, primeiramente então a gente vai determinar aí qual que é a velocidade de deslocamento do vagão e a partir daí então a gente relaciona então essa velocidade com a distância percorrida e o tempo que ele gasta para percorrer essa distância, que é o solicitado no problema. Então temos aqui a equação que é a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade final vezes ΔT, que é o intervalo de tempo. Nesse caso, então, a gente vai isolar aqui a velocidade final, que é a posição dividido pelo intervalo de tempo. Portanto, a gente tem aqui a nossa primeira relação, a equação número 1. Pelo princípio da conservação do momento linear, a gente tem então que o momento inicial é igual ao final. Isso implica então que o momento inicial vai ser a massa do vagão vezes a velocidade inicial do vagão, mais a massa do grão vezes a velocidade inicial do grão, que é igual ao momento final, que nesse caso então vai ser a massa do vagão mais a massa do grão vezes a velocidade final dos dois juntos. Bem, inicialmente, quando o grão cai em cima do vagão ali, tá? A velocidade na direção do movimento dos grãos é igual a zero. Portanto, então a gente não tem o momento inicial ali associados aos grãos na direção do movimento. Deixar isso bem claro. Bem, nesse caso então resta que se a gente for isolar a velocidade final, que é do nosso interesse aqui, temos então que a massa do vagão vezes a velocidade inicial dele dividido pela soma das massas do vagão mais a massa da quantidade de grãos despejado no vagão. Isso então dá a relação número 2 que a gente tem para esse problema. Bem, o que a gente vai fazer então é aplicar a equação número 1 na equação número 2, e a gente vai ter então aqui o lado esquerdo nessa equação, que seria a velocidade final, é a razão do espaço pelo tempo, e no lado direito temos o produto da massa do vagão vezes a velocidade inicial dele, dividido pela soma das massas do vagão mais a massa dos grãos. Eu vou isolar então o intervalo de tempo, que é o interesse nesse problema. Então ΔT vai passar a ser a massa do vagão mais a massa dos grãos vezes a distância percorrida pelo vagão dividido pela massa do vagão vezes a velocidade inicial dele. Todas essas variáveis então foram fornecidas no problema, basta a gente substituir. Então vai ser 14.000 mais 2.000 multiplicado por 500 metros dividido por 14.000, que multiplica 4 metros por segundo, que é a velocidade do vagão. Isso vai dar para a gente, então, o tempo que ele gasta para chegar até o pátio, solicitado, que é de 143 segundos. Na segunda questão, uma garota de 40 quilos, treinando sobre um skate de 3 quilos, segura 2 pesos de 5 quilos. A partir do repouso, ela lança os pesos horizontalmente.
um depois do outro. Após o lançamento, a velocidade de cada peso é de 7 metros por segundo relativamente a ela e ao skate. Admita que o skate se movimenta sem atrito. Letra A. Com que velocidade a garota é impulsionada no sentido oposto após o lançamento do primeiro peso? Letra B. E após o segundo peso. Nesse problema, então, a gente tem duas situações. A primeira, então, vai ser quando ela lança um peso, mas ela ainda continua segurando o outro. E, por fim, ela lança o último peso que ela tinha em suas mãos. Então, a gente divide em duas situações. A primeira situação, então, a gente vai escrever a conservação do momento linear para o primeiro peso. Nesse caso, então, o momento inicial é igual ao momento final para a primeira situação, por isso estou indicando aqui número 1 como o primeiro peso. No momento inicial, como ela não tem variação nenhuma de velocidade, a gente pode dizer então que há conservação, portanto ele vai ser nulo. Já para o momento final, então eu vou ter que a massa da garota mais a massa do skate, que é esse emão, mais a massa do peso, que multiplica a velocidade da garota no primeiro momento, mais a massa do peso, que multiplica a velocidade do peso no primeiro instante. Essa então é a nossa primeira relação. Ressaltando então que esse emão aqui, tá, ele define a massa da garota mais a massa do skate. Como a garota tem uma massa de 40 kg, o skate tem 3 kg, a massa total então vai ser de 43 kg. E eminho, tá, vai ser a massa do peso lá, que são 5 kg fornecido para a gente no problema. Bem, temos que a velocidade que o peso é lançado é uma velocidade em relação ao piso. Portanto, a gente precisa relacionar então a velocidade do peso com relação à garota. Nesse caso, então, V1, que é a velocidade então do peso, tá? É igual então a velocidade do peso em relação ao piso, né? A gente vai ter então a velocidade do peso em relação à garota mais a velocidade da garota. Essa então seria a velocidade real com que esse peso é lançado, observando de fora do sistema. Se eu for aplicar então agora a nossa equação número 2 na equação número 1, e a gente vai isolar aqui a velocidade da garota, que é a velocidade que a gente tem interesse ali segundo o problema, a gente fica então com emão mais eminho, vezes a velocidade da garota, mais a massa do skate, que multiplica a velocidade do peso mais a velocidade da garota, que é igual a 0. Nesse caso, então, a gente isola a velocidade da garota, vai ficar menos a massa do peso vezes a velocidade do peso no primeiro momento, dividido pelo emão mais 2 vezes eminho. Substituindo então os valores que foi oferecido no problema, a gente tem menos 5 kg dividido por 43 kg mais 10 kg, né? 2 vezes 5 aqui, que multiplica a velocidade do peso quando ele é lançado. Como o problema fala que a garota ela vai estar se deslocando na direção oposta do que foi lançado o peso, a gente pode assumir então que o sentido da velocidade então desse peso é contrário ao movimento da garota, mais o skate. Nesse caso então ele vai ser negativo, que é menos 7 metros por segundo, que vai dar então que a velocidade da garota passa a ser 0,66 metros por segundo. Isso daqui então é a velocidade dela após o lançamento do primeiro peso, ou seja, o primeiro instante. No segundo instante, então, ou seja, quando ela lança o segundo peso, a gente faz então o mesmo raciocínio. Então, o momento inicial, nesse caso, é o momento que ele tinha ali para a primeira parte, é igual ao momento final, que nesse caso é o momento após o lançamento do segundo peso. Nesse caso, então, a gente vai ter que o momento final
na primeira situação, que é o que a gente determinou lá, ou seja, massa da garota mais emão, que multiplica a velocidade da garota, vai ser igual à situação do segundo caso. Ou seja, depois que a garota lançou o peso, ela só vai ter então a massa da garota mais o skate, ou seja, emão vezes a velocidade que eu tenho ali dos dois. Mais a massa do peso que foi lançado vezes a velocidade desse peso com que ele foi lançado. Essa daqui então é a nossa equação número 2. Essa velocidade então, aqui é uma velocidade relativa ao solo, observando de fora. Portanto, se eu quiser calcular a velocidade do peso em relação ao piso, eu vou ter então que V2 é igual à velocidade do peso com que ele foi lançado, mais a velocidade da garota. Essa então é a nossa equação número 4. Novamente, então, eu vou aplicar a equação número 4 na equação número 3 e vou isolar a velocidade da garota nesse segundo instante. O que a gente chega então na relação emão, a velocidade da garota, mais eminho, a velocidade do peso, mais a velocidade da garota, que é igual a emão mais eminho, a velocidade da garota no primeiro instante. Isolando então a velocidade da garota depois que ela lançou o segundo peso, a gente chega na relação de emão mais eminho, que multiplica a velocidade da garota no primeiro instante, menos eminho, que multiplica a velocidade do peso no segundo instante, dividido por emão mais eminho. Tá? Se eu trabalhar algebricamente nesse problema aqui, colocando VG1 as massas aqui em evidência, eu vou ter então a velocidade da garota 1 menos m dividido por VP2 dividido por emão mais eminho. Nesse caso, então, aqui, eu tenho todos os parâmetros que foram fornecidos no problema, calculando, então, qual que vai ser a velocidade após o lançamento do segundo peso, eu vou ter 0,66, que é a velocidade da garota que a gente calculou anteriormente, menos 5 dividido por 43 mais 5, que multiplica a velocidade com que o peso foi lançado. Novamente lembrando que o peso, então, ele está no sentido contrário ao deslocamento da garota mais o skate, portanto ele vai ser negativo, o que vai dar para a gente então que a velocidade da garota nesse segundo instante passa a ser de 1,38 metros por segundo. Terceiro problema, temos um carro equipado com boneco de 80 kg, instrumentado para teste de impacto, colide em uma parede rígida de 25 metros por segundo durante 0,08 segundos. Estime a força que o cinto de segurança exerce sobre o boneco durante o impacto. Então, durante um teste de impacto aqui, o carro colide com uma parede e o boneco então é lançado aí para frente devido ali à primeira lei de Newton. Tá? Bem, o que ele quer calcular é justamente a força com que o cinto de segurança faz durante esse impacto. Para a gente determinar isso daí, a gente pode utilizar então a relação que a gente conhece ali de impulso e força média. Então a força média, tá, que está atuando ali no cinto vai ser igual ao impulso dividido pelo intervalo de tempo ali da colisão. O impulso a gente sabe que ele pode ser escrito como sendo a variação da quantidade de movimento, ou seja, ΔP. E nesse caso, a variação da quantidade de movimento é o momento final menos o momento inicial, ou seja, mv final menos mv inicial. A gente tem então todos esses parâmetros. ΔP então vai ser 80 vezes a velocidade final, ou seja, depois que ele colidiu a velocidade do carro é 0, menos 80 vezes a velocidade inicial, que era 25 metros por segundo, o que dá então uma variação de momento de menos 2.000 newtons por segundo. Tá? Logo, essa força média aqui, tá? Ela vai ser então ΔP ΔT, ou seja, menos 2.000 dividido por 0,08 segundos, que vai dar uma força
de menos 25 kN. Tá? Lembrando então que essa força é negativa porque ela é contrária ao movimento ali do carro na hora da colisão. Bem, a quarta questão. Em uma competição pública de tiro, você atira um projétil contra um bloco de madeira pendurado conforme ilustra a figura abaixo. O bloco com o projétil cravado oscila subindo até a posição mostrada com linhas tracejadas. Qual é a velocidade com que o projétil foi lançado? Então a gente tem aqui um projétil, ele está pendurado aqui, ou seja, como se fosse um pêndulo aqui. Geralmente a gente chama isso daqui de pêndulo balístico. Temos então aqui o nosso projétil, esse projétil com uma massa M1, ele segue aqui com uma velocidade V1 inicial. Ao colidir então aqui com o bloco, ele fica dentro desse bloco M2, e ele passa então esse bloco M2 mais o projétil a desenvolver uma velocidade VF aqui, que é a velocidade final, só que ele desloca aqui, como ele está preso aqui por esses fios, ele acaba então se deslocando ao longo aqui de uma determinada altura, que é essa altura H indicado aqui nessa figura. Bem, para a gente então calcular qual que vai ser a velocidade inicial aqui desse projétil, a gente parte então da seguinte relação. Primeiro então a gente vai determinar ali qual seria essa velocidade final do sistema. A velocidade final do sistema a gente pode calcular a partir da conservação da energia mecânica, já que a gente pode determinar ali qual é a altura com que o bloco mais o projétil subiu. Tá? Então, para a gente determinar então essa velocidade final, a gente tem então que, pela conservação da energia mecânica, ou seja, eu tenho a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. Nesse caso, vai ser igual a energia cinética final mais a energia potencial final. Bem, no final eu vou ter somente energia potencial. Portanto, eu vou ter a massa do bloquinho mais do projétil, ou seja, M1 mais M2, vai ser a aceleração da gravidade vezes a altura com que ele subiu. Porque a energia potencial, nesse caso, é somente energia potencial gravitacional. No início do movimento, quando o projétil colide aqui com o nosso bloquinho e ele começa a se movimentar aqui, tá? Eu vou ter então somente energia cinética. Portanto, ele vai ser meio da massa, ou seja, da massa do projétil mais a massa do bloco, vezes a velocidade final ao quadrado. Como a gente quer determinar a velocidade final, a gente vai isolar ela. As massas aqui podem ser simplificadas. Sobra então para a gente que a velocidade final é igual à raiz quadrada de GH. Essa então é a nossa primeira relação aqui do problema. A segunda relação que a gente pode determinar ali é aplicando a conservação da quantidade de movimento. Ou seja, o momento inicial é igual ao final, só que a gente vai considerar ali o momento desde do início ali do lançamento do projétil, ou seja, no início eu tenho somente o momento inicial do projétil, mais o momento inicial do bloco. Como o bloco está parado, a velocidade dele é zero, portanto, então sobra para a gente somente o momento relativo ao projétil, ou seja, M1 vezes V1 inicial. No segundo momento, ou seja, o momento final, tá? A gente tem que tanto o projétil quanto o bloco se deslocam junto, portanto a gente tem uma espécie de colisão ali do tipo inelástica. Nesse caso, então, eu tenho a massa M1 mais a massa M2, que multiplica então a velocidade final. Esse então é o momento que eu tenho no final do sistema. Essa então é a nossa equação número 2. Como a velocidade final a gente calculou a partir da equação número 1, eu posso substituir aqui na equação número 2, e com isso então eu isolo qual que vai ser a velocidade inicial. O que vai dar para a gente então que a velocidade inicial é igual a M1 mais M2 dividido por M1, que multiplica a raiz quadrada de GH. Essa então
é a relação que a gente tem ali para a velocidade inicial do projétil. No quinto problema, um próton, massa atômica 1,01 unidades, choca elasticamente a 518 metros por segundo com outro próton parado. O primeiro próton é desviado 64 graus de sua direção inicial. Letra A. Qual a direção da velocidade do próton, do próton-alvo, após o choque? Letra B. Quais as velocidades dos prótons depois do impacto? Bem, a gente tem uma figura aqui ajudando a gente a entender. Como se trata do próton, as massas deles vão ser idênticas, portanto a gente não precisa diferenciar as massas de cada um. Somente as velocidades de cada um aqui. O primeiro próton, então, ele está parado, o segundo próton está se movimentando, portanto ele tem uma velocidade inicial. Após ele se chocar com o segundo próton aqui, tá? O próton número 1, ele vai ter esse sentido de movimento, se deslocando aqui com uma direção θ, enquanto o próton número 2, que estava parado inicialmente, adquire uma velocidade final aqui, V2 final, se deslocando aqui com um ângulo π. Tá? Portanto, então, nesse caso, eu vou admitir aqui que para ter esse deslocamento, obviamente, o próton 2 ele está ligeiramente deslocado do eixo aqui de colisão com o bloco, com o próton número 1, tá? Isso então permite com que eles façam ângulos distintos, tá? Essa diferença que eu tenho entre um e o outro aqui a gente chama de ponto de impacto, tá? De tal maneira então que para resolver esse problema a gente parte do princípio da conservação do momento linear. No entanto, a gente vê aqui que após o impacto, o movimento ele não está contido somente em uma única direção, ele está contido ao longo de um plano. Portanto, a gente tem que levar em consideração que a conservação do momento linear ela se aplica ali através das equações vetoriais. Então, é muito mais fácil separar em duas componentes. Então, por isso, a gente vai escrever as equações de conservação para x e para y, independentemente, para resolver esse problema. Escrevendo, então, a conservação do momento primeiro para x, eu tenho, então, que o momento inicial em x é igual ao momento final em x. Nesse caso, então, eu vou ter a massa do próton vezes a velocidade inicial do primeiro próton, mais a massa do próton vezes a velocidade inicial do segundo próton. Como ele está parado, a velocidade dele vai ser 0, que vai ser igual a massa do próton vezes a velocidade final do primeiro próton, como ele se desloca ali com ângulo θ, então ele vai ser cosseno θ, mais a massa do próton vezes a velocidade do segundo próton, velocidade final, cosseno de φ, que é o ângulo que ele faz ali depois da colisão. Tá? Bem, trabalhando aqui então essa relação, a gente chega então passando aqui todas as velocidades do primeiro próton para o lado esquerdo e a velocidade do segundo próton para o lado direito. As massas são idênticas, o que implica então que eu posso simplificar aqui as massas. Sobra para a gente, então, a velocidade do primeiro próton inicial menos a velocidade do primeiro próton final vezes cosseno de θ é igual à velocidade do segundo próton final vezes cosseno de φ. Essa, então, é a nossa primeira equação. Analogamente, a gente vai escrever, então, os momentos agora ao longo do eixo y. Então, o momento inicial do próton em y é igual ao momento final dos prótons em y. Tá? Bem, o momento inicial dos prótons ao longo do eixo y vai ser, para o primeiro próton, vai ser 0, porque a velocidade dele está contida somente ao longo do eixo x. E
logicamente, o segundo o segundo próton, ele está parado, portanto, então a velocidade também é zero, significa então que ele não tem quantidade de movimento ao longo do eixo Y, vai ser zero. Sobra para a gente então somente um momento final ao longo de Y. A gente vai ter então que para o primeiro próton vai ser menos m V1 final seno de θ, e para o segundo próton vai ser mais m V2 final seno de φ. Eu passo então tudo que depende do primeiro próton para a esquerda, fica então V1 final seno θ é igual a V2 final seno φ. Essa é a equação número 2. Quando a gente analisa essas duas equações, a equação 1 e a equação 2, a gente pode observar que temos 3 incógnitas. Portanto, com essas duas equações, fica impossível a gente resolver esse problema. Para resolver esse problema, a gente precisa de uma terceira relação, e aí sim a gente pode, então, com 3 equações, 3 incógnitas, resolver esse problema. Para encontrar essa terceira equação, a gente vai partir, então, da condição que foi fornecida para a gente no problema, que fala justamente que esse tipo de colisão é uma colisão do tipo elástica. Se a colisão é do tipo elástica, como a gente sabe, a gente tem conservação da energia cinética, ou seja, a energia cinética inicial vai ser igual à energia cinética final. Nesse caso, então, a gente vai ter que KI é igual a KF, portanto, a energia cinética do primeiro próton, tá, vai ser meio de mv1 inicial ao quadrado, mais a energia cinética do segundo próton. Como o segundo próton ele está parado no primeiro instante, no instante inicial, portanto vai ser zero, ele não tem energia cinética. E após a colisão, ambos vão ter energia cinética. Então a energia cinética para o primeiro próton vai ser meio de mv1f ao quadrado, e para o segundo próton vai ser mais meio de mv2f ao quadrado. Como as massas aqui é comum em ambos, eu posso simplificar a massa. Eu tenho meio em cada um desses termos, eu também posso simplificar o meio, sobra somente uma relação de velocidade. Eu tenho então que a velocidade inicial do primeiro próton ao quadrado é igual à soma das velocidades finais dos prótons ao quadrado. Essa então é a equação número 3 que a gente precisava para resolver o nosso problema. Agora então com essas 3 equações a gente vai trabalhar elas para a gente poder fazer aí a solução e encontrar as 3 variáveis que são solicitadas aí no problema. Para isso então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou elevar ao quadrado a equação número 1 e a equação número 2 e vou somar membro a membro essas duas equações. Então eu tenho aqui a equação número 1 elevado ao quadrado e eu tenho aqui a equação número 2 elevado ao quadrado. E agora então eu vou somar esse sistema aqui de equações. A gente vai ter então a velocidade inicial aqui, eu vou ter a velocidade final 1, e eu tenho a velocidade final 1. Eu posso então colocar esses dois aqui em evidência, ou seja, V1f ao quadrado, cosseno ao quadrado θ, mais seno ao quadrado θ, menos esse termo aqui, menos 2V1i V2f cosseno θ, tá? Tudo isso daqui é igual a esse termo, mais esse termo aqui, V2f ao quadrado, V2f ao quadrado aqui, eu posso colocar ele em evidência, e somo então cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Pela relação trigonométrica, a gente sabe que esse termo aqui, cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ, vale 1. Da mesma forma, esse termo aqui também, cosseno quadrado φ mais seno quadrado φ, também vale 1. O que, simplificando, chega na relação a velocidade do primeiro próton inicial ao quadrado menos
duas vezes a velocidade inicial do primeiro próton vezes a velocidade final do primeiro próton, cosseno θ, mais a velocidade final do primeiro próton ao quadrado, que é igual à velocidade final do segundo próton ao quadrado. Essa então é a nossa relação número 4. Bem, para simplificar ela, então, a gente vai aplicar a equação número 3, que eram as relações que a gente obteve lá da energia cinética da velocidade, tá? Na equação número 4. Tá? Fazendo isso, a gente chega nessa relação aqui, substituindo então o termo da direita ali, ele passa a ser V1i ao quadrado mais V1f ao quadrado. Como foi solicitado no problema ali justamente a velocidade final do primeiro próton, tá? Nesse caso, então, aqui eu vou isolar a velocidade final. O que resta para a gente somente a velocidade inicial vezes cosseno de θ, que são os parâmetros que foram fornecidos para o problema. A velocidade inicial, então, era 518 metros por segundo, vezes cosseno de 64 graus, o que vai dar para a gente, então, uma velocidade de 227,1 metros por segundo. Com esse valor, então, a gente pode substituir lá na equação número 3, que é a relação que a gente teve ali da energia cinética. Eu vou ter, então, que a velocidade final do segundo próton é igual à raiz quadrada da soma ao quadrado ali das velocidades inicial e final do próton número 1. Isso vai dar, então, para a gente raiz quadrada de 518 ao quadrado menos 227,1 ao quadrado. Portanto, a velocidade final do segundo próton vai ser de 466 metros por segundo. Falta, então, a gente calcular qual que vai ser a direção desse segundo próton. Finalmente, então, da equação número 1, eu vou isolar o φ, que é a direção do segundo próton, né? Então, φ vai ser o arquicosseno, né? Ou cosseno a menos 1, da velocidade inicial do primeiro próton menos a velocidade final do primeiro próton, cosseno φ, dividido pela velocidade final do segundo próton. São todos os parâmetros que foi fornecido para o problema ou que a gente já encontrou anteriormente. Isso vai dar, então, arquicosseno de 518 menos 227 vezes cosseno de 64 graus, dividido por 466 metros por segundo. O que vai dar para a gente, então, que a direção φ vai valer 26 graus. Com isso, então, a gente calculou ali todos os parâmetros solicitados aí no problema. Sexta questão. Você está em um carro cuja massa é de 1.200 kg, movendo-se para leste em direção ao cruzamento, quando o caminhão de 3.000 kg, movendo-se o norte em direção ao mesmo cruzamento, colide com seu carro, conforme mostrado na figura. Seu carro e o caminhão mantêm-se juntos após o impacto. O velocímetro do caminhão travou marcando 50 km por hora e as marcas de derrapagem indicam um ângulo de 59 graus na direção nordeste. Qual era a velocidade do seu carro? A figura, então, que o problema se refere é justamente esse desenho aqui. Eu tenho, então, aqui o caminhão, que tem uma massa mt, o nosso carro, que tem uma massa mc. Como dito no problema, o carro se desloca aqui do oeste para o leste, com uma velocidade vc, e o caminhão se desloca aqui do sul para o norte, com uma velocidade vt. Então a gente tem aqui, antes da colisão, segundo o nosso diagrama aqui no sistema cartesiano, e após a colisão, então, os dois veículos aqui eles ficam unidos e eles se deslocam, então, com uma velocidade aqui final nessa direção, com ângulo θ. Tá? Então ele está em direção nordeste aqui. Bem, para a gente resolver, então, esse problema, a gente vai partir, então, novamente do princípio da conservação do momento ali. Ou seja, o momento inicial é igual ao momento final
nessa situação. Escrevendo vetorialmente, a gente vai ter então que a massa do carro vezes a velocidade do carro inicial, né, mais a massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão é igual ao momento final. Nesse caso, então, como os dois estão colidindo, porque é uma colisão do tipo perfeitamente elástica, a gente tem então a massa do caminhão mais a massa do carro mais a massa do caminhão, multiplicado então pela velocidade desses dois automóveis juntos, que vai ser a velocidade final. Tá? No entanto, a gente está partindo aqui de uma relação vetorial, só que para a gente resolver o nosso problema, tá, compensa mais a gente decompor essas componentes, tá, de momento para cada uma dessas situações para resolver esse problema mais facilmente. Então vou escrever aqui as componentes do momento em cada uma das direções. Primeiramente para o eixo X. Para o eixo X, então, eu vou ter o carro ali se deslocando. Então eu vou ter a massa do carro vezes a velocidade do carro, mais o momento X do caminhão. Como em X o caminhão não tinha velocidade, porque o movimento dele está totalmente contido ao longo de Y, portanto, então o momento do caminhão em X é igual a zero. Resta então que o momento final, tá, vai ser então a massa do carro mais a massa do caminhão, que multiplica a velocidade final, vezes cosseno do ângulo que ele faz ali com a horizontal, com o eixo X, ou seja, cosseno de θ. Essa então é a nossa primeira relação. Analogamente, a gente também vai escrever a componente do momento linear ao longo do eixo Y. Para o nosso carro, tá? Como o movimento do carro está contido somente ao longo do eixo X, portanto a velocidade ao longo do eixo Y é zero, o que implica para a gente que o momento em Y para o carro é igual a zero. No entanto, o momento para o caminhão vai ser a massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão. Já o momento final do sistema vai ser a massa do caminhão mais a massa do carro mais a massa do caminhão, multiplicado pela velocidade final vezes o seno do ângulo que ele faz com a horizontal, seno de θ. Essa então é a nossa equação número 2. Temos então duas equações. A gente pode então resolver esse sistema fazendo então a divisão da equação número 1 pela equação, a equação número 2 pela equação número 1. Se eu for dividir membro a membro, então, dividindo os lados esquerdos ali da equação, eu vou ter a massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão dividido pela massa do carro mais a massa do carro que multiplica a velocidade do carro. Eu escrevi aqui mais, pessoal, mas isso daqui é vezes. Tá? Isso daqui vai ser igual ao seno de θ dividido por cosseno de θ. Essa relação, então, aqui é nada mais nada menos que a tangente de θ. Portanto, se eu for isolar a velocidade do carro aqui, que é o que é pedido no problema, a gente chega na seguinte relação. A velocidade do carro, que é a velocidade inicial com que ele se movimentava, vai ser a massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão dividido pela massa do carro, que multiplica tangente de θ. A gente tem todos esses parâmetros que foram fornecidos ali no problema. A massa do caminhão é 3.000 kg, a velocidade dele é de 50 km por hora, dividido então pela massa do carro, que é 1.200 kg, vezes tangente de 59 graus, que é a direção ali final da velocidade final. Portanto, a gente vai ter então que a velocidade inicial do nosso carro é de 75,1 km por hora. Com isso, então, a gente tem aí alguns problemas resolvidos, relacionados então ao princípio de conservação do momento linear, aplicados ali a colisões. Tá? Veja aí que a grande maioria dos exercícios aí, eles são relativamente simples. Tá? Somente quando a gente for tratar ali de colisões do tipo
elásticas, que a gente tem ali uma complicação um pouquinho maior, mas vejo que a linha de raciocínio ali, tá, permite que a gente consiga resolver esses problemas ali. Tá? Eu espero que tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês. Agradeço a paciência até esse momento e até mais então, pessoal.